Então, gente, eu vou tentar explicar para vocês do que trata esse texto de vocês. Vocês ficaram com formalismo russo e neocurticismo. Como o próprio nome sugere, né? Formalismo russo o quê? A origem na Rússia. O neocurticismo surgiu na América do Norte, aqui nos Estados Unidos. Então, vou tentar retomar os pontos sobre formalismo que eu já abordei em outros vídeos, que a gente até falou no nosso encontro. Que o formalismo russo, os formalistas russos, eles se detinham a estudar o texto literário, a materialidade do texto literário. Então, como o próprio nome sugere, o estudo deles era muito voltado para a forma da linguagem. Como se dava essa forma da linguagem? Inicialmente, eles se detiveram muito a estudar e teorizar sobre a poesia. Por quê? Principalmente porque dentre os teóricos lá da linguística que deram a contribuição com a teoria do sistema das funções da linguagem, Ronan Jakobson, ele, dentro dessa teoria dele também tem a função principal que se destaca na literatura, na ideia do texto literário, que é a função poética, tanto que a abordagem inicialmente deles vão se voltar principalmente para a poesia. Depois é que eles vão se deter a estudar os textos em prosa, que é a novela, romance, o conto, esses outros gêneros, mas inicialmente eles vão se deter muito a estudar a poesia. Então, dentre os pontos que eu acho interessante vocês abordar na apresentação de vocês, na elaboração do slide, eu vou destacar aqui o contexto de eclosão que fez com que o formalismo russo, esse movimento, ele se difundisse. Que o contexto de eclosão ele é marcado por uma forte turbulência social ligada à crise do regime czarista e à emergência da Revolução Russa. O que é esse regime czarista? No início, antigamente, antes de a Rússia ser uma república socialista, existiu o regime. Então existiu o czar, que é uma espécie de imperador, espécie de monarquia, que essa função passava de geração em geração, e teve até o último czar, que foi o Romanov, deixa eu me lembrar o nome dele, que eu não me lembro muito bem, mas tem até uma série na Netflix sobre os últimos czares, que no caso trata sobre esse cara, que eu até sugiro vocês estudar um pouquinho da Revolução Russa e do que foi o regime czarista, porque foi o contexto de eclosão onde o movimento do formalismo russo se difundiu. Então, também, nesse contexto de eclosão, uma forte turbulência social, onde se desejava o fim do regime czarista e tinha toda a aclamação para acontecer a Revolução Russa, que aconteceu em 1917, tinha os ideais dentro desse movimento, dessa revolução. Quais eram os ideais? A própria revolução em si, a igualdade, a liberdade, a sociedade sem classes, até a questão de acabar com a propriedade privada na ideia da riqueza se concentrar apenas num grupo específico, a democracia, a sociedade ativa na construção da sociedade e da história também, porque eles tiveram muita influência de Karl Marx, questão do materialismo histórico. Então, teve esse ponto. E dentre os principais também, eu acho interessante vocês estudarem sobre a questão do regime czarista, a Revolução Socialista na Rússia, para entender esse contexto de eclosão do formalismo russo, mas abordar principalmente no slide de vocês as duas fases do formalismo russo, que eu até marquei aqui os pontos, que foram a primeira fase, ela é marcada em 1917, quando acontece a Revolução Russa, a 1923, que é esse momento de afirmação agressiva das novas ideias em relação à abordagem científica da literatura diante de uma tradição acadêmica conservadora e resistente. Qual é essa nova abordagem? É justamente se voltar para a materialidade do texto literário, investigar, explicar os procedimentos que fazem com que uma determinada obra, seja considerada literatura.
seja considerado um texto literário. Então, é essa abordagem voltada para a forma, para a materialidade do texto literário. Outro ponto também, que é a segunda fase, que vai de 1923, 1925 a 1930, que é um período de uma radicalização dos conflitos entre os partidários, de uma abordagem sociológica da literatura, ideologicamente comprometida com os ideais da Revolução Socialista e com determinados interesses ligados ao exercício do poder pelo Estado. Então, dentre esses formalistas russos, tinham uns que defendiam uma abordagem sociológica. E o que era essa abordagem sociológica? É estudar também os textos literários a partir da construção em sociedade, a partir dessas formações sociais. Entender o texto literário também a partir daí, o que vai de encontro meio com a ideia dos formalistas, porque eles eram muito voltados para estudar apenas a materialidade, tanto que eles eram da linguística, como eu havia falado para vocês. Então eles vão propor meio que um estudo linguístico à literatura, para conferir a objetividade, a ideia de ciência à literatura. Então tem que ter teorias próprias, tem que ter uma abordagem e tem que ter um objeto de estudo, no caso o texto literário e as teorias que eles vão propor. Então, sem ter essas influências extras literárias, que no caso seria a sociologia, a psicologia, a filosofia, dentre outras, que antigamente a crítica literária era muito influenciada por essas outras áreas. Então, eles tinham a preocupação de investigar e de explicar o que era o texto literário, até para conferir essa ideia de ciência à literatura, a partir de investigar e explicar como se davam esses procedimentos, desses artifícios motivados, que até tem no texto de vocês, se eu não me engano, é de Terry Egerton, que fala que os artifícios da linguagem, eles não eram arbitrários. E o que é esses artifícios que não eram arbitrários? Porque o signo linguístico, ele é arbitrário. Eu acho que vocês estudaram. Vocês estudaram linguística, então é para vocês saberem o que é o signo arbitrário. O signo ele é arbitrário no sentido que não tem uma motivação para lápis se chamar lápis, cadeira se chamar cadeira. Porque parte de um acordo de uma comunidade de falantes de uma língua, no nosso caso da língua portuguesa. Então não tem uma motivação para lápis se chamar lápis, para cadeira se chamar cadeira. Ao contrário dos nossos nomes, que tem uma motivação, nossos pais certamente tiveram motivo para colocar os nossos nomes. Então já difere nesse ponto. Enquanto os artifícios motivados seriam as figuras de linguagem, figuras de pensamento, que as figuras de linguagem, metáfora, comparação, a sinestesia, dentre outras que vocês podem até pesquisar. E também vê essa questão da função da linguagem, porque Ronan Jakobson, linguista, que ele criou a teoria do sistema das funções da linguagem, ele que compunha também esse grupo do formalismo russo. Então, ele também vai trazer muito das suas teorias para a investigação desse texto literário. Então, esses formalistas russos, eles tinham princípios, tinham ideia de fazer com que se investigasse e explicasse o que fazia de determinada obra uma obra literária. Mas, em um primeiro momento, eles não se detinham muito na metodologia. Como que se dava esse processo de investigação, de explicação? Eles se centravam muito na questão de estudar a literatura dentro dessa ideia do objeto, que é o texto literário. Então, eles não pensaram muito numa metodologia. Lógico que eles tinham uma abordagem, a abordagem deles era justamente se voltar para a materialidade do texto, o objeto de estudo era o texto literário. Mas não tinha uma metodologia a ser seguida para comprovar que determinado texto era literário. Era mais a questão dos princípios, dos procedimentos que eles aplicavam a todo custo em determinadas obras, que foi o erro deles. O ponto positivo deles foi justamente conferir essa ideia de objetividade, esse caráter de ciência para a literatura, junto de outras áreas,
como a linguística e as ciências humanas no geral. Mas que o ponto negativo foi eles caírem nesse erro de querer determinar o que fazia de uma obra um texto literário, que fazia de determinada obra uma obra literária, reduzindo a conceitos como fugir da linguagem cotidiana que provocavam estranheza. Mas não é uma estranheza no sentido, ai que trecho estranho, ai que linguagem estranha, só no sentido de uma linguagem rebuscada, mas no sentido de uma linguagem que trazia assuntos cotidianos, que trazia temas do nosso dia a dia, mas que fazia com que o leitor tivesse uma outra percepção, uma percepção particular, singular, sobre a forma como era tratado aquele assunto, que tem até o poema no texto de vocês sobre o beijo, que é o meu dia na Sé. Como é diferente em comparação a um bilhete sobre um beijo, que eu acho, vamos pensar assim, numa mulher que escreveu um bilhete para o seu amado, falando sobre a experiência desse beijo que se eternizou, mas que a forma como é tratado esse beijo é diferente nas duas produções, nos dois textos, o que faz com que os formalistas eles pensem, a partir até desses procedimentos, essa linguagem que foge do cotidiano, que causa estranheza, como o segundo texto, que no caso teria esse caráter de texto literário. Por quê? Porque traz uma percepção singular, particular, para o leitor sobre o que foi esse beijo, que é o assunto, o que foi esse beijo, como se deu esse beijo, que é até naquela parte, um sino e dois badalos no final que fala. Tem essa metáfora para o processo do beijo, beijo erótico, beijo apaixonado, como singularizam um assunto cotidiano, um assunto comum. Então,